quais critérios vocês olham que eles são absolutamente inegociáveis na análise. Disso eu não abro mão quando eu estou olhando uma dessas empresas. São muitas vezes aquela empresa que está pagando sem poder e ser sócio de bandido. A gente não gosta de dividendo a qualquer custo. Quero entrar num ponto específico, o método de vocês, né? Porque o pessoal tá super curioso aqui no chat, já colocando inclusive alguns papéis aí que por vezes aparecem aí no conteúdo que a GF produz. E eu queria entender quais critérios vocês olham que eles são absolutamente inegociáveis na análise. Disso eu não abro mão quando eu estou olhando uma dessas empresas que vocês têm aí no radar, as 60 empresas que tem aí no radar. E mais, se essas 60 empresas, o check desses critérios, ok, até por isso elas estão aqui. Quando esse check não tiver mais, ela sai do radar. Olha, vamos bater no Vamos, bolo aqui. Eu acho que existem os critérios qualitativos e os quantitativos. Começando pelo quali, para mim é governança. É o controlador sério. Ser sócio de bandido, assim... E tá cada vez mais comum empresa que tem sócio bandido, né? Infelizmente, você descobre isso às vezes já estando no papel, mas eu prefiro hoje em dia nem colocar o pezinho ali para ver como tá a água, Melhor não porque arriscar. uma hora ou outra você vai tomar um boné. Então Posso fazer uma provocação? Claro, Nesse deve. primeiro item? Deve. Aí me vem o ponto que você trouxe de Unipar. Né? Governança é eu vou me associar com quem eu confio, né? Você é sócio, quando eu compro uma ação, sou sócio da empresa que é sócio de confio. Aí a empresa me chama uma OPA para fechar o capital no momento anterior a uma distribuição cavalar de dividendos. Eu acho E que aí? existem níveis e níveis de problemas de governança. Existem problemas de governança e assim, cá entre nós, é difícil você olhar para uma empresa no Brasil que não tem alguma coisinha ali. né? Que você vai, né? Então você pega uma empresa maravilhosa, tipo uma Vale, putz, ainda tem uma interferência estatal, tem uma coisa ou outra errada que acontece e tal, mas são coisas que eu consigo suportar. Existem outras que já está comprovado, é um problema de um controlador, é um cara que não é idôneo, ele já teve tais casos aqui públicos, ele já se envolveu em tais e tais episódios, são coisas que você pode estar até disposto A correr esse risco. a correr esse risco, mas tem que ter um preço muito interessante. Naquela época da Unipar, eu acho que o preço era o que mandava. Porque você falava, poxa, eu tô tendo um desconto tão excessivo para um problema de governança que na nossa análise lá não era dos mais sérios, tá? Até por conhecimento de controlador. Então, era uma coisa que dava para correr esse risco. Tanto se mostrou correta que estamos lá até hoje. Maior posição do Barsi. Pô, feliz da vida. Controlador maravilhoso, empresa maravilhosa, negócio fenomenal. Bom, agora, por outro lado, você muitas vezes não tem um desconto tão excessivo e tá correndo um risco ali que você até já conhece e sabe que é maior. Então, o ponto da governança é esse. Quantitativo, a nossa premissa é o dividendo, né? Então, a gente gosta de empresas que ou estejam pagando bons dividendos ou em algum momento venham a pagar. Para essa empresa pagar dividendo, ela tem que gerar caixa. Para gerar caixa, eu acho que a natureza do negócio é muito importante. É um negócio que às vezes você tem negócios bons passando por momentos ruins. Então, ela não está gerando caixa momentaneamente, ou ela está muito alavancada, coisas desse tipo. Então, ela não está pagando dividendo. Mas no momento que você tem uma empresa que tem margens muito apertadas, tem um endividamento que nunca vai embora, um setor complicado, cíclico, como o Fabião falou, isso acaba sendo difícil. Então, um fluxo de caixa que seja relativamente recorrente, crescente e consistente, isso é uma premissa para um bom dividendo futuro. Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que assim, para simplificar ainda mais, eu acho que talvez para o investidor que está nos assistindo aí, se você olhar, a gente teve alguns períodos, assim, você pode pegar a pandemia ou você pode pegar também o impeachment da Dilma Rousseff em 2016. Eu sempre gosto de citar esses dois. Passado recente, né? A gente está falando aí de 10 anos no final do dia, né? O que não é nada para um investidor de longo prazo. Se você pegar esses 10 anos e olhar as empresas dentro do BEST, que a gente fala Banco, Energia, Seguro, Saneamento e Telecom, e se mantiveram pagando bons dividendos, você já tem uma bússola formidável para começar uma carteira de ações muito vitoriosa, ou pelo menos colocando as chances ao seu favor. Você já vai fugir de várias empresas lá que você fala, isso aqui não pagou porque começou a pandemia, não pagou, então tem coisa errada. Eu falei da Dona Carmen no começo do programa, né? A Dona Carmen, ela se sentiu traída pelos bancões e só começou a comprar elétrica
elétrica Utilities desde então. Mas olha que engraçado, eu sempre falo que investir é comportamento, mais comportamento do que análise às vezes. Muito mais. É estomacal o negócio. A dona Carmen, ela fez assim, olha, Fábio, eu não compro mais bancões porque eles tiveram que reduzir muito o payout, eu não quero saber disso porque eu preciso pagar minhas contas no final do mês. Então ela só começou a comprar elétrica desde então, porque todas as elétricas da carteira dela, no momento de pandemia, que foi um dos momentos mais difíceis para a humanidade inteira, ela estava recebendo belíssimos dividendos de Taesa, de CPFE, de Copel, e ela tomou essa decisão que é dela, eu não compacto isso, mas enfim, ela também já tem bastante tempo de mercado e ela simplesmente foca em empresas de energia. Não estou falando que fazer só isso talvez seja interessante, mas é uma bússola certamente para o investidor iniciante, para que ele não erre. Eu acho que assim, se você se mantiver os primeiros 10 anos sem errar no mercado de ações, quando eu falo sem errar, entenda bem, é sem cometer erros esdrúxulos, onde você vai colocar dinheiro, por exemplo, em empresas que em algum momento parem de pagar dividendo do nada, ou tem algum risco muito maior, ou esteja ligado a alguma commodity, pode apresentar um preço muito mais acelerado para baixo, algo do gênero. Eu acho que você consegue se manter fiel à nossa estratégia e é isso que vai fazer você prosperar pro resto da vida. Porque a partir daí você constrói a base sólida. É aquela história de você construir uma raiz tão forte que você fala, a partir daqui, e nos próximos 10 anos, com certeza a gente vai passar um monte de crise. O mundo vai passar por uma pancada de crise. O Felipe falou muito bem, né? Tipo, a cada dia tem uma crise nova, né? Seja no Brasil ou no planeta. E isso inevitavelmente impacta o nosso mercado e é a melhor coisa que pode acontecer em termos de mercado de capitais. Porque você vê uma ação que está cotada a 30, vale 15 por algum motivo que não necessariamente, às vezes, reduz o lucro dela, propriamente dito. Você tem o quê? Uma baita oportunidade de compra. Então, eu acho que só de você não errar nesse princípio, você já consegue prosperar, assim, ad eterno para tua carteira. E eu acho que isso talvez seja uma das premissas mais básicas, porque conforme o tempo vai passando, você pode ter uma carteira de 10, 15 ações e você pode ficar essencialmente nelas em algum momento, porque hoje você está comprando determinada ação, amanhã, do nada, uma boa ação que você gosta cai pela metade do nada e você para de comprar a ação A e começa a comprar a ação B porque ela caiu do nada. E a ação A continua gerando dividendo para você ad eterno. Então você vai formatando a carteira conforme o tempo vai passando. Nessa lista de empresas que a gente faz, a gente prioriza muito os dividendos através dos anos, que é o que aconteceu lá atrás. O que aconteceu lá atrás provavelmente é algo que pode se repetir num futuro em algum momento. Então acho que basicamente... Eu até conectar uma pergunta que vai em linha com o que o Rick falou, mas... Inclusive, estava aqui no roteiro, que é a questão da armadilha do dividendo. Que o dividendo é a empresa compartilhando ali parte do lucro dela. E a gente pode estar falando de uma empresa saudável que cada vez paga mais, que tem projetos mais lucrativos, ou a gente pode falar de uma empresa que chegou no ápice da maturidade, começa um declínio, ela já não tem projetos para investir, ou não é mais interessante, então ela prefere dividir isso. Como que a gente separa o joio do trigo para encontrar o dividendo que é persistente? Ou para vocês a empresa não tem que pensar muito em crescer mesmo, desde que ela mantenha estável o seu business? O que vocês pensam em relação a isso? A gente não gosta de dividendo a qualquer custo. Essa é uma premissa básica de qualquer análise. Assim, dividendo por dividendo, você olha às vezes yields maravilhosos, mas que ou não são sustentáveis, ou o management está tomando a decisão errada de alocação de capital, né? Às vezes ele deveria estar alocando em algo que trouxesse um retorno muito maior, ele está distribuindo. Às vezes ele está se alavancando para poder fazer essa distribuição. Então, assim, a gente já viu de tudo que você pode imaginar. E, infelizmente, às vezes aprendeu do jeito errado, que é entrando no papel. Então, eu já quebrei a cara com isso investindo em Celesc no passado, porque teve um dividendo extraordinário e eu acabei achando uma maravilha. E não era algo recorrente, então é uma possibilidade. Oi, eu acho que foi um outro erro, né? Você perguntou sobre erros. Cielo, múltiplo. Então, assim, bastante. múltiplos, eu me lembro, é verdade. Então, assim, são muitas vezes aquela empresa que está pagando sem poder e está colocando uma política que não deveria, atraindo investidores pessoa física pelo motivo errado. Não só pessoa física, né? Institucionais também. Mas, no final, eu acho que assim, se você fizer as análises bem feitas, pegando uma janela temporal relativamente grande, entrando um pouco mais nos números para entender essa sustentabilidade, essa é uma armadilha que eu acho que hoje dificilmente eu caio.